Torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, chegando aqui com as últimas informações do Verdão. O Verdão se reapresentou e segue muito forte, agitando o mercado na busca por reforços e tem novas informações sobre o mercado do Palmeiras. Após o Palmeiras contratar o Marlon Freitas, Savarino entra no radar do Verdão e o Palmeiras pode dar chapéu aí no Fluminense. Palmeiras sondou a situação do zagueiro Adrielson do Al-Ahly. Zenit segue jogando duro, mas Palmeiras não desiste de Nino. Reforços que podem chegar no Verdão para essa temporada. Também tem a venda de Mikael para o futebol da MLS, também uma possível saída aí do Rafael Veiga no Verdão. Essas e outras informações. Temos esse corte do Jogo Aberto falando da reapresentação do Palmeiras, chegada de Marlon Freitas oficialmente anunciado. Na sequência, André Herman atualiza tudo do mercado da bola do Palmeiras. Fica até o final para saber como o Verdão está agindo no mercado da bola. Se inscreva, deixa o like para apoiar o nosso canal. Hypa o vídeo para alcançar mais palmeirenses. Vamos falar do Palmeiras aqui no Jogo Aberto, porque o Palmeiras foi o último grande da capital a voltar das férias. E antes do retorno, o clube aproveitou para anunciar ele, Marlon Freitas. Não ganhou nada também. A temporada de 2026 para o Palmeiras começou no aeroporto, com a chegada do primeiro reforço, o volante Marlon Freitas, no segundo dia do ano. No dia seguinte foi a vez de conhecer a academia de futebol, um tour pelas instalações do Verdão. São coisas que tem que linkar, né? Não adianta você ter estrutura e não ter pessoas capacitadas, não adianta você ter pessoas capacitadas e não ter estrutura. Então eu acho que aqui eu vou encontrar, já estou encontrando, né? E isso para mim é fundamental. Pessoas cuidando de pessoas, ter uma estrutura para poder desempenhar o melhor, né? Ter o apoio e a confiança das pessoas aqui dentro também. A parte interna para mim é o principal. Mas o jogador só foi anunciado oficialmente neste domingo, dia 4, aos 30 anos de idade e cheio de sonhos. Hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado, é um sonho da minha família. E quando eu contei para eles que estava tudo certo, pô, não sei nem te explicar, né? Foi uma gritaria dentro de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. A ficha ainda tá caindo. O ex-botafoguense Marlon Freitas teve seus direitos comprados por 35,9 milhões de reais e chega para suprir a saída do argentino Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 38,7 milhões. A ideia de Abel Ferreira para 2026 é ter um meio de campo mais experiente para a temporada. Tenho muita convicção, confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, já deu certo, né? Eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu estou muito feliz, né, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor. Quem também não fica para 2026 é o zagueiro Mikael. Ele será emprestado ao time de Messi, o Inter Miami, dos Estados Unidos, por uma temporada. O elenco palmeirense se reapresentou neste domingo à noite. Os jogadores jantaram e dormiram na academia de futebol e nesta segunda-feira irão passar por baterias de exames. O técnico Abel Ferreira se reapresenta amanhã aqui na academia de futebol. Como ele saiu de férias dias depois do elenco para finalizar o planejamento de 2026 e também tratar da renovação de seu contrato, ele inicia seu trabalho nesta terça-feira, já com o elenco treinando com bola. A estreia na temporada de 2026 será no sábado contra a Portuguesa, no estádio do Canindé. E foi Abel Ferreira que fez o primeiro contato para contratar o volante Marlon Freitas. Eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar, tá sempre apto para poder ajudar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então, assim, fiz a escolha certa. Tá aí o primeiro e único reforço do Palmeiras até o momento. A gente vai falar muito sobre o Marlon Freitas, mas antes eu quero saber, vou perguntar pro Dracena, mas vou começar com o Ronaldão aqui. Se pega bem, Ronaldo, esse retorno do chefe depois. Não é a primeira vez que o Abel Ferreira faz isso. O elenco se reapresenta, o Abel Ferreira volta depois. Só que é o seguinte, a última vez que ele fez isso, o Palmeiras levantou taça. Não foi o que aconteceu ano passado. Brigou por tudo, mas não ganhou. Isso nos bastidores
pega bem ou ele é o chefe, ele tem o privilégio dele, cada um que desfrute do seu privilégio? O chefe tem sempre a batuta e né, ele pode fazer o que ele bem tem. O chefe é o chefe, minha Renata. Minha Renata. Tipo Renata Fã, que está descansando, ela pode e merece, porque esse elenco aqui... Não, vocês deram uma canseira na Renata na temporada, assim como o Internacional, porque eu vi. Era isso que eu ia dizer, menina Lívia, porque a menina Renata está de férias, é isso, então está certo, chefe, está certo, porque foi um ano difícil. Ficou preocupado, né? A Renata tá assistindo. Quase que eu ia falar besteira, mas tá certíssimo, a Renata descansando, porque o Abel foi a mesma coisa, se você espirrar bebida, saúde. Vamos falar do Palmeiras aqui no Jogo Aberto, quem pode obedece quem tem juízo. Ele é o técnico, vocês são jogadores, vocês representam. Dracena, você compactua desse pensamento do Ronaldo? Não. Não. Não acabou de chegar. Você acha que a Renata tinha que estar aqui, então? A Renata tem o direito dela de ficar 30 dias. Aí Vamos devagar, né? outra coisa. Dia 5 de janeiro. Agora, o Abel, ele tem que dar exemplo. Ele é o comandante. Ele tem que chegar primeiro lá, receber o Marlon Freitas, receber os jogadores também. Então, eu acho que na minha visão, como ex-atleta, pega muito mal. Porque se meu comandante não está junto comigo nos primeiros dias, então como que vai cobrar desses jogadores? Agora, eu entendo que ele ficou aqui resolvendo alguns outros problemas, não sei coisa particular ou não, mas o clube tinha apresentação para data. Oi, Renata. Não, tá falando do Abel. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, viu, Renata? Pode ficar à vontade aqui. Vou te falar. A Renata, ela merece. A Renata merece roubar férias de vocês, porque além do Internacional ter maltratado a Renata, vocês não valem nada. Cara, o final da temporada que vocês maltrataram a loira, eu vi. Não é a Renata que é ingrata, não. É o elenco aqui. Fabinho Soldado pra lá, viu, Lívia? Eu fiquei tão remorso. Tanta dó da loira. Fabinho Soldado, vai pra lá, bebedo. Aí mandei o Palino também, mandei um monte de gente. Eu vou te aliviar, porque você ficou preocupado com esse negócio de falar de chefe. Chico Garcia falou muito, a fumaça sobre Marlon Freitas, vem ou não vem? É um reforço pontual. Diferentemente dos reforços da temporada passada, já chega azeitado, calibrado, era comandante no Botafogo, né? Comandava ali a braçadeira, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Chega para jogar, até porque o Lucas Evangelista ele lesionou. Isso. E aí você acha que ele chega de fato para assumir a posição, deixar o Andreas Pereira um pouco mais à frente? Eu acho que essa é a ideia, porque desde a saída do Richard Rios ali, o Abel teve muita dificuldade de encontrar esse jogador. E aí a contratação do Evangelista, que eu achei até boa naquele contexto, mas considero o Marlon Freitas até bem acima, pelo que ele desempenhou no Botafogo. Já no Atlético Goianiense, mas aí quando ele chega no Botafogo, obviamente ele sobe de patamar. Já tem 30 anos, então é um cara com perfil de liderança, tem uma bola longa muito boa, vitorioso, né, Chico? Vitorioso, vencedor. Tem o quê, menino? Uma bola longa, esticada, né? Que sabe fazer. O que o Abel gosta, né? De sair de trás, às vezes dar uma bola esticada. Mas, pô, o Felipe Melo fazia isso. O Richard Rios, um cara que aparecia na frente. O Marlon também tem essa capacidade. O Aníbal foi embora. Então você faz algumas reposições ali. Eu acho que vai ser titular absoluto. E quando a gente fala assim, o mercado da bola do Palmeiras está tranquilo, mas o Palmeiras precisa tanto contratar esse ano, Capelanes, porque ano passado foi o ano que mais investiu. Talvez possa não ter investido tão bem. Não ganhou nada, vai na zoeira. O adversário tá no direito e tem que zoar mesmo, porque o futebol é assim, mas brigou por tudo. A gente coloca como uma decepção por conta disso, né? Bateu na trave no Brasileiro, na Libertadores, no Paulista, na Copa do Brasil, mas disputou tudo. Precisa ir com tanta sede no mercado agora ou não? Trazer energia de volta para esse elenco, o Marlon Freitas, que é um personagem importante nesse meio de campo. O Palmeiras pode ir mais na manha do gato no mercado da bola? Não, eu acho que o Palmeiras tem que ir forte no mercado. Porque se você for analisar, torcedor, preste atenção. Veja só a quantidade. Aqui um palmeirense. Não, aqui está um palmeirense. Mas veja só a qualidade, não a quantidade. A qualidade que o Palmeiras trouxe da temporada passada para essa. Qual foi a grande qualidade? Andreas, Vitor Roque. Andreas, Vitor Roque. Tá ruim? Sousa, só aí tem 100 milhões. Torres, um ali, o outro ali, o rapaz estava na lateral esquerda. A festa contra o LDU. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. E a tendência que o Palmeiras, querendo ou não, perca um ou outro. Mal? Peraí, não entendi. Você acha que contratou mal? Eu acho que o Palmeiras contratou mal pra caramba. Você gastar mais de 700 milhões de reais pra você achar 2 jogadores no seu elenco bons, que o Andreas Pereira nem jogou aquela bola que se esperava, pra começar. Tá mais pelo nome do que pela bola. Ponto. O Vitor Roque foi a única contratação que o Palmeiras fez, gastou e
deu retorno em campo. Entregou. O resto... E só chuveirinho, né? E Só chuveirinho pra Então, área. você tá Toda esperando. hora. Então, se o Palmeiras quer brigar por tudo nessa temporada, assim como foi na temporada passada, com qualidade, aí sim, o Palmeiras tem que ir forte no mercado e contratar. Porque você vê um Flamengo Mas não se quantidade. movimentando... Não quantidade. Depende, Uma, capitão. duas, três peças Depende. pra vir ser titular Umas da 4 equipe. peças. 4? O Marlon, vou dar um Eu exemplo acho, aqui, ó. Eu acho que o que eles precisam é mudar o perfil da contratação. É. Personagens que cheguem prontos. Vou te dar um exemplo Cascudo, calejado, não um menino que precisa ser lapidado, ganhar experiência. Não é lugar para ganhar experiência. O Palmeiras é chegar para resolver. Até agora a gente não sabe se o Mas Maurício é essa titular ou se o figura é Rafael Veiga é o difícil. titular. É Essa difícil. figura é Mas o difícil. Palmeiras tem gente capacitada lá dentro para poder Mas tem o contratar. Paulinho, Palmeiras, cara, que não é meia, Paulinho não dá não é pra meia. contar. Mas o Não dá pra Paulinho contar, não dá, Paulinho. pô. Tá mais em festa, mais ali do que jogando. Vai dormir. Ó, Savarino. Savarino no Palmeiras. Savarino no Palmeiras, Savarino no Fluminense, Savarino no Corinthians, Savarino no São Paulo. Vamos por parte aqui. Savarino no Palmeiras, surgiu ontem essa informação nas redes sociais, o Thiago Franklin dando os créditos daqui, que o Palmeiras teria um interesse no Savarino. O que eu sei é que tem uma negociação avançada com o Fluminense. Como é que tá a situação do Savarino? Ele vai sair mesmo do Botafogo, Hernan? O que você tem de detalhes disso aí? O Savarino é outro jogador, inclusive, que está com esse problema do Martínez, né? Ele foi passar férias na Venezuela e não conseguiu voltar. Sim. Tá lá ainda, né? Por toda essa situação que a gente acompanha de perto, essa história, né? O que aconteceu no fim de semana de Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, essa tensão política que a gente está acompanhando hoje e que reverbera no mundo inteiro. O Savarino ainda está impossibilitado. São Paulo não. Corinthians, até pela questão do transfer ban, é uma situação que fica secundária, mas de fato o Corinthians tinha o Savarino como um dos jogadores ali mapeados para negociação. A questão do Fluminense é uma negociação que já está acontecendo, inclusive envolve valores, envolve troca com outros jogadores. E a questão do Palmeiras, ela surge e eu enviei mensagem às pessoas do Palmeiras, estou aguardando para trazer aqui em tempo real essa informação de Savarino e Palmeiras. E é um jogador que é de uma posição que a gente tem falado que o Palmeiras está buscando, tá observando o Matheus Pereira, tem acompanhado essa situação. O Veiga é um jogador que ainda está sob contrato com o Palmeiras, mas a gente fala ainda porque é um jogador, né? Um movimento pode acontecer de Europa porque é o sonho dele. E desejado no mercado, o Grêmio tinha interesse também. Desejado no mercado, então assim, muita coisa ainda podendo acontecer dentro do Palmeiras e que naturalmente você tem um olho para um jogador com as características do Savarino. Mas repito aqui, espero uma resposta em tempo real do Palmeiras, onde eu já enviei uma mensagem para trazer essa situação. O Palmeiras quer mesmo. Não quer, observou, sondou e tal, porque eu sei que o chat está maluco aí com essas questões todas. Não, a questão do Savarino que eu tenho de informação, como eu falei, o Fluminense tem uma negociação avançada e que envolve a troca com o volante Wallace do Fluminense, ele iria para o Botafogo, mais uma quantia em dinheiro. Sim. Mas não está concretizada ainda essa negociação, entendeu? Até porque outros nomes saíram de outros clubes que estão interessados no Savarino, que é um jogador que não teve uma temporada tão brilhante em 2025 como foi a de 2024, mas o Botafogo, no geral, não foi tão brilhante em 2025, né? Mas já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, vamos atualizar as infos sobre o Palmeiras no Fala Fonte? Porque o Bruno Andrade tem um nome que o Palmeiras está de olho e nós três apuramos que tem uma saída certa. Uma saída certa no Palmeiras, que é do zagueiro Mikael. O Mikael, zagueiro que estava fora dos planos do Abel Ferreira, acertou com o Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. O que eu apurei é que é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí foi se falado muito, qual é o valor dessa opção de compra? E essa opção de compra, pelo que eu apurei, é maior do que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael junto ao Houston Dynamo, nos Estados Unidos, que foi mais ou menos 5 milhões de dólares. Então, essa opção de compra que o Inter Miami vai ter no contrato é maior que 5 milhões de dólares. Só não sei o valor ao certo, ainda estou apurando. Pesou muito o desejo dele de atuar junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos. E a proposta financeiramente foi melhor para o Mikael, que tinha outras procuras no mercado. Então, ele estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Então, foi emprestado por uma temporada ao Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. Mas, Bruno Andrade,
O zagueiro tá saindo, então o Palmeiras ele vai contratar um outro defensor. Nós já falamos aqui o nome do Nino, mas é uma negociação difícil de se acontecer. Um outro nome que você apurou é do Adrielson. É isso mesmo, Andrade? Então me dá mais detalhes, se tem esse interesse, se é uma negociação que está em andamento, é possível de acontecer, me dá mais detalhes sobre isso. Adrielson no Palmeiras, Bruno? Já que o assunto é zagueiro e vocês falaram mais cedo aí que o chat está eufórico, hoje a minha caneca é do Schalke 04 da Alemanha. E a pergunta que fica é: qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Schalke 04? É um zagueiro. O primeiro que acertar no chat aí vira amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Tem gente então, querendo, quem tá? acertar primeiro, vamos nessa. Boa. Sobre o Adrielson, depois eu jogo a bola para vocês aí, porque eu sei que vocês também têm mais detalhes. Aliás, foi uma apuração nossa nos últimos dias, ou pelo menos de ontem para hoje. O que eu consegui, enfim, do meu lado, é que o Palmeiras consultou. O Palmeiras fez uma consulta em relação ao interesse, se o Adrielson tem vontade ou não em voltar ao Brasil agora, e o preço do Adrielson. O salário é caro, mas caro mesmo é para o Al-Ahly do Emirados Árabes libertá-lo. Eu ouvi que não vai abrir negociações por enquanto abaixo dos 10 milhões de dólares. Na cotação atual, 54,5 milhões de reais. É mais um nome bem observado, ou pelo menos consultado nos últimos dias pelo Palmeiras. Não custa lembrar, o Nino, durante muito tempo, encabeçou a lista de alvos prioritários. Continua lá, inclusive. A questão é que o Zenit continua fazendo jogo duro para negociar o Nino. Aliás, basta ver aí a dificuldade que o Cruzeiro tem enfrentado para contratar o Gerson. O Zenit é dos clubes mais complicados, enfim, para vender ou emprestar jogadores. O Palmeiras consultou muito rapidamente, também falamos sobre isso, não custa reforçar, o Ibañez, brasileiro do Al-Ahly da Arábia Saudita. A questão é que ele já está no processo de renovação contratual com o Al-Ahly e era mais caro ainda. Se eu não me engano, a nossa informação ia ali ao encontro dos 25 milhões de euros. Então, do meu lado, e até acho que vocês aí também têm mais informações, é que, por enquanto, o Adrielson não passou de uma consulta. Mas é um Palmeiras urgente, com urgência atrás de um zagueiro, porque já olhava como lacuna, mesmo tendo o Mikael à disposição. Não tendo o Mikael à disposição, a urgência passa a ser maior, evidentemente. E assim, o Adrielson é um jogador de 27 anos, vai fazer 28 em março. É um jogador que, obviamente, foi campeão pelo Botafogo, é um jogador que tem uma experiência e tudo mais. Mas o que eu ouvi do Palmeiras é que, assim, o Bruno trouxe a informação de que houve uma consulta. Quando eu fui falar com fontes lá do Palmeiras, tiraram completamente o peso de que seria algo que viraria uma negociação ou que viraria algo do tipo assim, vamos para cima, vamos contratar e tudo mais. O que me disseram foi, o Palmeiras recentemente liberou o Naves, que é muito jovem, né? E o Naves está muito bem. Tem o Benedetti, que é jovem. O Mikael foi uma experiência que não deu certo de um jogador que já tinha uma certa idade, que já era experiente. O Gomes já é um jogador que também já tem uma idade, tem toda uma história. Então, assim, o que a fonte deixou bem claro para mim é que, assim, não seria um jogador perto dos 30 para essa posição. Tá, seria mais para rejuvenescer o setor, seria assim. Não vou dizer que vai contratar um moleque jovem de, sei lá, de 21 anos ou 19 anos. Sim. Mas, por exemplo, o Vitão, quantos anos tem o Vitão? O Vitão tem 25. Vitão tem 25. O Nino. O Nino tem os seus 26, 27. Então, assim, mas o Adrielson também tem 27. Mas, assim, entre o Adrielson e o Nino, capitão numa conquista de Libertadores, junto com o Felipe Melo, lá os dois levantaram a taça, tá num outro estágio. E, assim, aí vamos falar de bola, não é crítica ao jogador, mas vamos falar de bola. O Nino tem muito mais bola do que o Adrielson. Sim. Tem muito mais bola. Vamos pensar o Ibañez, jogador que teve convocação para a seleção brasileira. Então, assim, o perfil que o Palmeiras realmente se interessa para abrir uma negociação é um pouco diferente do Adrielson, então por isso me tiraram um pouco o peso
quando eu perguntei, falei se haveria alguma conversa, qual que era o status da situação do Adrielson no Palmeiras. Então foi mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Então, atualizando a busca do Palmeiras por um zagueiro, só uma pincelada aqui. Posso complementar sobre isso rapidinho? Claro, Bruno Andrade. Depois? Você tem total liberdade aqui. Não é isso, não passou por enquanto de uma consulta, o termômetro do Hernan é exatamente esse, o mesmo serve por enquanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Vitão para o Flamengo, aquela concorrência grande, disputa grande, enfim, o Flamengo conseguiu ter mais sucesso na contratação do Vitão. O Adrielson é outro nome bem visto nos bastidores do Cruzeiro, sem negociação por enquanto, sem oferta, mas enfim, é o Adrielson sendo consultado aí por clubes do Brasil. Muito bem, torcida do Palmeiras, muita informação de mercado da bola. André Herman trouxe muita notícia, meus amigos. Será que o Palmeiras vai dar o chapéu no Fluminense pelo Savarino? Savarino que despertou interesse do Palmeiras nas últimas horas, juntamente aí com Adrielson. São nomes, jogadores prontos para chegar e vestir a camisa do Verdão. O Verdão perdendo mais um zagueiro, Michael, de saída aí do Palmeiras. Então o Palmeiras vai precisar atacar o mercado de zagueiros com força, meus amigos. O Nino ainda é a prioridade do Verdão, mas os russos estão endurecendo o jogo e Adrielson surge aí como uma segunda opção, né? Então temos aí as movimentações de mercado do Palmeiras, o Palmeiras que já se reapresentou, também oficializou o Marlon Freitas. Então Savarino, que é companheiro aí de ex-equipe, né? Podemos dizer assim, do Marlon Freitas. Então, quem sabe o Marlon Freitas não pode fazer essa ponte aí para fazer com que o Savarino jogue no Verdão. Comente aqui se você gostaria de ver esses nomes vestindo a camisa do Palmeiras. O Palmeiras que agora, né, meus amigos, com a janela aberta de transferências, vai intensificar aí a busca por reforços, né? Então, comente a sua opinião, o que você achou desses nomes especulados, te agrada? Deixe a sua opinião aí, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você que gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar sempre bem informado das notícias do Palmeiras, é só se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, porque sempre que sair uma nova notícia, uma nova novidade no Verdão, eu trarei para vocês aqui os cortes da imprensa esportiva. Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Deixa o comentário que você achou sobre tudo desse vídeo. Um forte abraço, tamo junto e dá-lhe Verdão!